Gente, a gente vai falar agora, olha, sobre alopecia areata. Vamos entender melhor o que é isso? Depois a gente vai conversar com uma especialista, tá bom? Vamos lá. Você já ouviu falar em alopecia areata? É uma doença conhecida popularmente como pelada, cuja condição é caracterizada por perda de cabelo ou de pelos em áreas arredondadas ou ovais do couro cabeludo ou em outras partes do corpo, como cílios, sobrancelha e barba. Geralmente, as áreas em que o cabelo cai são bem delimitadas, circunscritas e distribuídas pelo couro cabeludo, mas podem tornar-se confluente e evoluir para a queda total dos pelos do corpo, sendo nomeada alopecia totalis. Ela acomete de 1 a 2% da população. Afeta ambos os sexos e pode surgir em qualquer idade, embora em 60% dos casos, seus portadores tenham menos de 20 anos. Entre as possíveis causas do distúrbio estão fatores genéticos e imunológicos, sendo em 20% a 30% dos casos associada a enfermidades como tireoidites, diabetes, lúpus, vitiligo, rinites e a outras condições alérgicas. Saiba como diagnosticar e tratar esse distúrbio agora no Papo Reto. Olha que interessante, gente. A gente às vezes já pode ter visto alguém ou conhecido alguém, né? Como foi o caso do menino aí do Big Brother, e a gente de repente nem sabe do que se trata, né? Por isso a gente vai conversar hoje, gente, com a doutora Mayla Carboni. A doutora Mayla Carboni é graduada em medicina, né, pelo Centro Universitário Lusíada, né? É especializada em clínica médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A gente vai conversar. Doutora Mayla, muito obrigado, eu fico muito honrado, muito feliz com a presença da senhora aqui na Rede Vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Prazer estar com vocês. Olha, eu fico muito feliz e eu queria que a senhora nos ajudasse a esclarecer, né? E também para que a senhora nos ajudasse até, e as pessoas que estão nos assistindo, indicar um possível tratamento e também identificar a alopecia areata. O que vem a ser a alopecia areata? Na verdade, o vídeo de vocês foi super explicado, né? A alopecia areata nada mais é do que uma doença inflamatória dos folículos pilosos, né? Dos pelos do nosso corpo. Ela tem muita participação imunológica, né? Que a gente fala até que ela tem associação com doenças autoimunes. E ela está muito relacionada também, além de fatores imunológicos, por ser doença autoimune, ela está muito relacionada com o estresse. Então, hoje a gente fala muito, né, pacientes que têm crises de ansiedade, pacientes com níveis de estresse alto, eles podem sim acabar desenvolvendo alopecia areata, que é a perda de pelos formando placas circunscritas, né? E fazendo, sim, áreas de falha no couro cabeludo, na região da barba, na região de sobrancelhas. Ela pode também, né, ser universal, pode afetar outras partes do corpo, como diminuição de pelos nos braços, nas pernas, no tórax, nos homens, enfim. A senhora disse que é uma inflamação, é uma doença inflamatória, então? Isso, a gente não sabe muito bem o porquê, né, a causa, a gente sabe que tem essa participação autoimune, mas é uma inflamação dos folículos pilosos, da região onde nascem os nossos pelos, acaba formando ali uma área inflamatória e vai gerando esses casos de ausência de pelos. É importante a gente destacar, padre, que não é uma alopecia que deixa cicatriz. Ela tem tratamento, né? Mas ela não é uma área que parou de nascer pelo e não nasce nunca mais. Não, ela não é uma alopecia cicatricial, né? A gente tem tratamento, às vezes o tratamento é difícil, às vezes a cura também 100% em alguns pacientes com quadros mais graves, casos mais evoluídos, a gente não consegue uma cura 100%, mas a maioria dos casos é facilmente diagnosticado e tratado. A senhora disse a alopecia que deixa cicatriz, é a calvície de repente que faz com que de repente o folículo não produza mais o pelo, é isso?
É isso que é... Não, a gente, quando a gente vai falar para os pacientes sobre casos, né, de queda de cabelo, existem as alopécias cicatriciais e as alopécias não cicatriciais. As alopécias, quando a gente chama de cicatriciais, geralmente são quadros inflamatórios que acabam destruindo o folículo e nessa região não nasce mais pelo, fica uma cicatriz. É diferente da alopécia areata. É uma área que a gente vê que não tem pelos, né? A gente chama de pelada. Sei. É uma área sem pelos, mas que a gente consegue sim fazer esses pelos nascerem de novo. Não forma cicatriz na região. E a boa notícia é essa, tem tratamento e a gente consegue reverter. Agora, essas áreas são muito bem delimitadas, existe um motivo para isso? De repente é um redondinho, de repente é muito bem delimitado, né? Sim, é muito fácil o médico dermatologista, né, ou nós também que somos tricologistas, é muito fácil diagnosticar. É pela história clínica do paciente, né? Muitas vezes a gente acaba diagnosticando uma alopecia areata só de olhar, mas é importante uma tricoscopia, então a gente tem um aparelho que a gente amplia, né, o couro cabeludo e tem algumas características na tricoscopia também de alopecia areata. Não precisa muitas vezes fazer biópsia, nada disso. A partir do momento que a gente diagnostica, é recomendável a gente propor para o paciente a investigação de algumas doenças autoimunes. Então, as tireoidites, por exemplo, hipo ou hipertireoidismo, que são doenças da tireoide, doenças autoimunes, estão muito relacionadas, né, com a alopecia areata, a diabetes, o próprio lúpus, né? Algumas doenças inflamatórias, como rinites de repetição. E aí, quando a gente descarta essas doenças autoimunes, a gente acaba abordando um pouco o estado psicológico do paciente, né? Pacientes muito ansiosos, pacientes com quadros mais de crises, né, de pânico, são pacientes que acabam passando por algum trauma também psicológico, traumas físicos, são pacientes que acabam desenvolvendo a doença. Claro que a genética tem a ver também um pouco com esse aparecimento. Sim. Olha, ia ser a próxima pergunta que eu ia fazer sobre as causas, a senhora já falou, mas eu tenho mais perguntas para fazer para a senhora. Eu vou só falar com o Paulinho e eu já volto aqui. Gente, eu estou conversando com a doutora Mayla Carbone sobre alopecia areata, aquelas peladas que dá na gente. Interessante a gente saber. Vamos continuar a conversa aqui com a doutora Mayla Carbone. Doutora Mayla Carbone, ela é dermatologista, tricologista, ela também lembrou pra gente. E ela está falando pra gente sobre as causas, sobre também o tratamento, pra gente conhecer sobre a alopecia areata. Doutora, a senhora falou das causas, eu achei muito interessante, porque dá para, com uma clareza muito grande, dá pra gente perceber até evitar. E os sintomas, os primeiros sintomas, claro que o sintoma maior é quando a gente vê a pelada, mas tem alguns sintomas que a gente pode ir notando antes que se torne aquela pelada maior? Na verdade, padre, os pacientes, o único sintoma de alopecia areata é a falha do cabelo. Os pacientes, geralmente mulher, né, acaba demorando um pouco para perceber, porque o cabelo é mais cheio. Verdade. E aí as pacientes acabam vindo no consultório, doutor, eu tô achando que quando eu passo a mão no cabelo, tá sentindo um pouco uma falha aqui. E aí, quando a gente examina, a gente vê essa placa, né, bem circunscrita, bem delimitada, enfim. Os homens já percebem, né, mais facilmente, porque vai percebendo áreas de falhas. O único sintoma é esse, ausência de pelos na região. Não dá sintomas sistêmicos, né, como febre, como algum sintoma de doença viral, nada disso. É apenas ausência de pelos na região. Doutora, e o tratamento é feito como? Como é o tratamento? A senhora falava que é uma inflamação, toma anti-inflamatório, como que é que acontece? Como é feito esse tratamento? Então, o tratamento é realizado pelo médico dermatologista, tá? Por ser também essa doença autoimune, né? Tem a ver com o aspecto imunológico. E por ser uma área, né? Uma doença inflamatória, o tratamento consiste à base de corticoterapia, então corticoides. A gente pode dar para os pacientes tomarem, ou muitas vezes é feito no consultório médico a aplicação intralesional. Então, a gente aplica esses corticoides no couro cabeludo para melhorar esse processo inflamatório e a gente começar a ter essa repilação, né? Esses pelos voltarem a nascerem sem o processo inflamatório.
Outro tipo de tratamento que a gente pode fazer também, geralmente, quando eu vejo que tem a ver com crises de ansiedade, com o estado psicológico dos pacientes, eu sempre faço também, peço para os pacientes uma avaliação com um psicólogo, porque muitas vezes a gente acaba tratando esses pacientes com corticoides, com anti-inflamatórios, e a gente às vezes vê que a doença não melhora. E às vezes esse aporte psicológico é muito importante para o paciente estar bem também, mentalmente falando, para a gente conseguir tratar melhor essa doença. Doutora, não tem nada a ver com aquela calvície, a calvície genética, a calvície, não tem nada a ver com isso? Não, a alopecia areata não tem nada a ver com a alopecia androgenética, tá? A alopecia androgenética é genética, né? Sim. Muitas vezes algum familiar, pai, mãe, avós maternos, é totalmente diferente, tá? A alopecia androgenética, que é a calvície conhecida, né, como a calvície, ela não é uma doença inflamatória. Não é, né? Doutora, existe uma maneira de se prevenir essa alopecia areata? Não existe, infelizmente a gente não sabe, né, que vai desenvolver essa doença, a gente não tem como prevenção de ter ou não ter alopecia areata, a gente sabe que tem uma participação muito grande do nosso sistema imunológico, não tem, padre, eu falo que hoje a gente vive num mundo muito estressante, né, então talvez se for um conselho que eu possa dar para os pacientes, a gente tentar manter níveis de estresse menores, relaxar um pouco mais, né? Mas é difícil, né? Hoje o mundo tá muito turbulento. Doutor, o profissional que trata é o dermatologista, né? Como a senhora, né? É o dermatologista. Uma coisa interessante que eu vou falar para vocês, eu já tive aqui, depois dessa pandemia, né, a gente está tendo muitos casos de alopecia areata, tá, no consultório, porque os pacientes, querendo ou não, ficam assustados, ficam com medo, né, por terem ficado doentes. Então, pacientes, eu já atendi alguns casos até de pacientes meus que ficaram internados na UTI e voltam para a gente fazer a consulta de rotina, e alguns pacientes desenvolvendo placas de alopecia areata, e o estresse tem muito a ver com isso. A gente viu que tinha o menino lá do Big Brother, Lucas, que tinha isso. Isso levou também as pessoas a despertarem uma atenção maior para isso, porque um programa de televisão como o Big Brother, que deixa todo mundo assistindo, chamou a atenção também de alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, assim, é muito difícil a gente dar um diagnóstico sem ver o paciente pessoalmente, né? O quadro do Lucas parece muito o quadro de alopecia areata, mas existe um tipo de alopecia cicatricial, né, que a gente chama de foliculite decalvante, que ela pode gerar cicatrizes no couro cabeludo dos pacientes. Sim. Então, a gente não tem como afirmar se o Lucas tem alopecia areata ou alguma alopecia cicatricial, é só mesmo fazendo o diagnóstico pessoalmente, padre. Doutora Mayla Carbone, muito obrigado, mas olha, foi de uma clareza a explicação da senhora, que olha, eu tenho certeza que se alguém já percebeu isso em casa, percebeu isso, com certeza vai procurar. O profissional, eu vi que a senhora falou que a senhora é tricologista. Dentro da dermatologia existe a área de tricologia? Na verdade, padre, todo médico dermatologista trata a alopecia areata, né? A tricologia é uma subespecialidade, é uma especialização a mais que a gente dermatologista acaba tendo, tá? Mas assim, todo médico dermatologista é sim apto a tratar a alopecia areata. Todas as alopécias são doenças, né, dermatológicas conhecidas. Muito, muito obrigada a você, viu, pelo convite. Eu vou deixar o contato aqui do hospitalsangenaro.com.br, né? hospitalsangenaro.com.br é o site, e também pode seguir no Instagram, @hospitalsangenaro, com 2 N's aí. Agradeço muito a senhora, doutora Mayla. Muito obrigado. Muito obrigada pela gentileza e tenham uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Olha que beleza. Tricologia, tricologista. Sabe de onde vem a palavra tricologia? Não, em grego, fio de cabelo é trix, tricófero. Trix, tricófero. Daí vem 2 palavras que a gente tem. Que você falou em francês, tricô, que a gente usa um fio, e outra expressão em português que a gente usa assim, quando a gente passa um acidente, alguma coisa quase aconteceu, a gente fala assim, eu escapei por um...
Tris. Escapei por um fio de cabelo. Escapei por um fio de cabelo.